Quando eu descobri que a tristeza ela estava passando de 15 dias, eu comecei a entender que não era mais uma coisa normal, certo? Então eu comecei a ver que ali estava ficando meio perigoso. Não queria tomar banho, não queria comer, não queria fazer a barba. Faz tempo isso, pastor? Foi antes da pandemia. Antes da pandemia. Estava desenvolvendo em mim um problema sério de rejeição. Quando eu fui pastorear a igreja, todas as vezes que uma pessoa saía da igreja, por qualquer motivo que fosse, às vezes apenas porque mudava de endereço, ok? Eu sentia a dor da rejeição. Só que eu não sabia isso, eu não reconhecia isso. Eu só reconheci isso porque uma profissional, né, da saúde emocional, ela me mostrou. Quando eu contei para ela a história, ela entendeu que todas as vezes que alguém saía da igreja, eu startava aquele comportamento de rejeição. Eu acabei enfrentando uma depressão, ok? Não, mas não é possível. Sério, eu enfrentei uma depressão forte e aí a barba acabou aparecendo. Não queria tomar banho, não queria comer, não queria fazer a barba. Faz tempo isso, pastor? Foi antes da pandemia. Antes da pandemia. Então, e só que aí quando a barba cresceu, a minha esposa falou: Cláudio, eu achei que a barba tá combinando com o cabelo. E aí eu acabei deixando a barba. Acabou que o visual as pessoas aprovaram. Ficou muito bom. E graças a Deus, e pelo menos eu fiquei mais pertinho da esposa. Visual ficou muito bom. O pastor tá bonito. Ficou bonito assim. Obrigado, Acertou em cheio. Obrigado. Quando começou a dar aquela afundada? Quando eu descobri que a tristeza ela estava passando de 15 dias, eu comecei a entender que não era mais uma coisa normal, certo? Então eu comecei a ver que ali estava ficando meio perigoso. Eu sempre fui muito transparente no altar da minha igreja. Sim. Então eu sempre falei dos meus problemas, das minhas crises. Inclusive eu falei para a igreja que estava enfrentando um problema de depressão, certo? Até para que eu conseguisse me igualar a eles. Essa é a minha proposta. Porque a gente vê, não, em algumas igrejas, você vai ser curado, tenha fé, que Jesus vai curar você da depressão. Porque tem gente que acha, então quer dizer que eu preciso de Cristo para ganhar o mundo? Claro que não, você precisa de disciplina, foco, você precisa de estudar, você precisa de uma série de coisas, certo? Para ganhar o mundo, para ser rico, para ser forte. Quando Deus faz algo na sua vida, Ele faz para mudar seu mundo. Eu te chamei para você mudar seu mundo, então vai para o seu mundo e muda. Entendi. Certo? Então quando Ele muda a sua vida, Ele não muda você simplesmente para levar você para uma igreja. Ele muda você para que você mude seu mundo. Você vai para o seu mundo carregando Ele. Obrigado. Agora, sobre a depressão, por que muitos líderes religiosos têm depressão? Alguns líderes religiosos preferem vender a imagem do super-homem. Quando o cara faz isso, ele vai ter problema até para explicar um resfriado. Ok? O problema é que quando essa partida terminar, ok? Como diz os chineses, acabou a partida de xadrez. Se você é um peão ou um rei, você vai para a mesma caixa. Então, quando acaba tudo isso, Celso, certo? Ao máximo que a pessoa vai é com você até o cemitério. A Bíblia diz que o sol nasce para todos, a chuva também. Então, algumas pessoas aproveitam oportunidades e outras acham que nem tem porque não conseguem perceber. Mas como você acaba tratando, né, um ambiente bem humano, né, uma coisa bem nivelada, então, aliás, eu recebi muitas solicitações e pedidos de ajuda porque eu venci a depressão. É interessante, isso é importante. Tem muita gente que acha que só está triste e não sabe que está entrando numa depressão profunda, né? Sim, tem que ter cuidado com o tempo que essa tristeza vai durar, ok? Então o tempo é um funcionário de Deus para aplacar essas coisas mais duras. Então quando isso começa a se estender por muito tempo, é melhor você acender uma luz aí de alerta. De alerta. Quando pega um líder religioso, eu fico imaginando que certamente já ficou de joelho muitas vezes pedindo para Deus para ser curado e para tirar aquela coisa ruim dentro de você. Você chegou nesse ponto, não chegou, pastor? Só que eu sempre fui muito transparente com tudo que eu vivi, e até mesmo comigo. Mas você é livre para questionar, não tem problema. Você pode questionar. Você já questionou Deus? Porque tem algumas coisas que às vezes confusas,
para a gente entender. Você pede sabedoria. Certo? Sim, você tem que... Pastor, mas é mais ou menos como motorista de ônibus, Celso. Certo? A função dele é só dirigir. Tem ponto que ele para, tem gente que sobe, tem ponto que ele para, tem gente que desce. Ele não pode se envolver demais com os passageiros, porque o nome já diz, eles são passageiros. Ok? Como diz um ditado africano, na luta entre os elefantes, quem se lasca é a grama. Então, na verdade, é porque tá coligado. Aquele que me serve, certo? É aquele que escuta as minhas palavras, certo? Então você vai aqui, ou você vai falar, fulano acha que é perfeito. Eu não acho que sou perfeito. Eu não acho. No que diz respeito a ir para o céu, não há meritocracia. Então ninguém vai para o céu porque merece ir para o céu. Ah, é? Não. É graça, é um favor que você... O que você faz é lutar com todas as suas forças, ainda que não consiga, certo? Para se afastar ou diminuir o máximo possível, certo? Do que a Bíblia condena como pecado na sua vida. Então você nunca se torna santo, você simplesmente aceitou o processo de santificação. Entendeu? Entendi. Então o que acontece é que seus pecados começam a ser menores, se eu poderia dizer assim, certo? Porque quem mente peca do mesmo jeito que quem adultera. É, mesmo peso. Ué, não é tudo pecado? Se você parar para pensar, o pecado é a mesma coisa. Pecado, não tem uma balança de pecado. Não tem balança de pecado, tá certo? Porque senão eu posso dizer, beleza, eu não adultero. Aliás, eu acho que esse é um problema que vai dar na fila do inferno. Pessoas se justificando de que foram para lá, mas não foi por motivo tão ruim assim, entendeu? Vai ser aquela... Você tá aqui por quê? É isso aí. Não, porque eu adulterei outro. Não, eu só mentia quando eu mentiria. Exatamente, isso aí. Então não vem falar que nós somos igual, não. Tá certo? Agora, tem muita gente que se caminhar comigo vai dizer, pô, o Cláudio peca onde? Certo? Porque eu tô há 32 anos andando com Jesus. Sim. Tá certo? Então, nesses 32 anos, eu tive que ir evoluindo, certo? Fui espaçando algumas coisas, vai purificando. É como uma água se estivesse passando num grande filtro. Você tem um problema de hater na internet? Pouquíssimo, porque eu não respondo. E todas as vezes que eu respondo, eu sempre respondo buscando entender a dor de quem fez a crítica, certo? Então, por mais que eu tenha que me controlar, a Bíblia diz uma coisa muito interessante: se precisa de sol para governar o dia e lua para governar a noite. Essa expressão fala, o sol governe seus dias bons, quando você estiver ganhando, quando você estiver bonito, quando você estiver num carro legal, quando você emagrecer, quando você... Controle-se, tenha governo para o dia. Aliás, o astro do dia é maior do que o da noite, porque pessoas se perdem mais durante o dia do que durante a noite. Tá certo? Mas quando escurecer, também tenha governo. Tenha lua para a noite. Tá certo? Quando o dia for ruim, quando a palavra que te lançaram foi uma palavra que te feriu. Então eu sempre procuro manter o governo. Tá certo? Independente, elogio ou crítica. Eu me mantenho. Tá certo? Mas é lógico que fere. Mas aí eu, às vezes, procuro humor. Então o humor é sempre uma rota de fuga. Sim, sim. Tá certo? Mas é lógico que machuca. Machuca? Machuca. Mas todas as vezes que você discute com alguém, Celso, se esse alguém de projeção é menor que você traz a ele para o seu nível. Certo? Sim. Se ele é maior que você, ele te leva para o nível dele. Tem duas coisas que eu uso assim. Um é um conselho uma frase da minha mãe, a outra que eu li na internet. Quem te irrita te controla, né? Sim. E a outra, para os elogios, a minha mãe sempre diz, é uma frase que ela fala: filho, quando ouvir um elogio, pensa internamente, há sinceridade nisso? Às vezes acaba o culto, e eu vou para casa e as pessoas dizem, nossa, pastor, que palavra fantástica. O senhor pregou muito. Eu entro no carro, minha mulher diz, Cláudio, pelo amor de Deus, foi ruim demais, meu filho. Você tem que orar mais. Em qual você acredita? Não, pode ter certeza que eu acredito na minha mulher. É exatamente isso. Ela é a única que pode falar, né? Você ouve, muito obrigado, e pensa, há sinceridade nisso? Por que te elogiar? Boa palavra. Não é? Boa palavra. Você receber um elogio, faz bem pro ego, tal. Mas você tem que analisar, né? Por que estão fazendo? Será que nas costas é a mesma definição, o mesmo elogio, né? A mesma apreciação? Não sei. Por exemplo, algumas pessoas fora da minha casa, elas vão me ver num nível de santidade. Meus amigos vão me ver em outro.
minha família vai me ver em outra. Então hoje, quem é capaz de enxergar meus pecados com mais clareza é quem convive comigo no cotidiano. Então minha esposa ainda pode falar algumas coisas, mas lá fora pouco se vê, porque ao longo do tempo eu fui me santificando. Entendi. Então santo eu nunca vou me tornar. Sim. Tá certo? E esse conselho da minha mãe é bom pra você manter o pé no chão. Claro. Porque se o cara começa a te elogiar muito, inflar muito o ego, o cara começa a se achar e você fala, pô, quando você bota essa frase, fala, será que é verdade mesmo? Então, eu uso muito. E minha mãe, uma pessoa com 97 anos, já tem uma vivência Sim. que pode dar muitos conselhos, né? É verdade. No meu caso em particular, foi o seguinte, eu fui, eu não tive uma família bem organizadinha não, era bem disfuncional. Então eu morei com muitas pessoas. À medida que eu não seguia um protocolo daquele lá, eles acabavam me mandando embora, certo? Então eu sempre me via fazendo uma malinha, uma sacolinha, mudando de uma casa para outra. Como eu tive esse problema de sair dos lares, né? Quando eu falava uma palavra, eu fazia alguma coisa que não era o protocolo daquele lá, eles me mandavam embora. Então depois de um tempo eu descobri que falar era perigoso. Então eu fiquei introvertido. Quem vai fazer algo novo, Celso, precisa estar preparado com um nível, né, de rejeição. Okay? O que a gente precisa fazer é descobrir se essa rejeição, primeiro, okay, ela é verdadeira, se não é uma coisa particular, tá certo? Nós trabalhamos com regra. Então, quando a aceitação ela é bem maior, você não pode deixar de fazer, porque tem um grupo pequeno que não gosta, até porque sempre vai ter. Então eu tenho sempre muito cuidado com isso. Eu sou um cara que não gosta muito de conflito, tá certo? Eu também não. Então eu aprendi que como Deus, ele sempre trabalha com misericórdia e justiça. Você não pode ser misericordioso o tempo inteiro. Tem que ser justo, não é isso? É mais ou menos. Tem hora que você tem que exercer misericórdia e não justiça. Se você exerce justiça o tempo inteiro, você fica uma pessoa muito fria. Se você acaba exercendo misericórdia o tempo inteiro, você fica meio que fraco, né? Pelo menos assim, que as pessoas vão te meio leviando. Sim, como se fosse um grande ingênuo, abusando de você. É igual casamento. Seu casamento, você alterna felicidade e razão. O dia que você quer ser feliz, abra a mão da razão. O dia que você quiser ter razão, abra a mão da felicidade. Ser um pouco surdo também resolve, não? Então, mas o dia da surdez é o dia da felicidade. Aí as pessoas, o que eu levantei hoje? Eu quero ser feliz. Então todo mundo te faz de bobo. Você diz, hoje eu quero ter razão. Então não brinca. E aquilo eu não entendia que estava desenvolvendo em mim um problema sério de rejeição. Quando eu fui pastorear a igreja, todas as vezes que uma pessoa saía da igreja, por qualquer motivo que fosse, às vezes apenas porque mudava de endereço, ok? Eu sentia a dor da rejeição. Só que eu não sabia isso. Eu não reconhecia isso. Eu só reconheci isso porque uma profissional, né, da saúde emocional, ela me mostrou. Quando eu contei para ela a história, ela entendeu que todas as vezes que alguém saía da igreja, eu startava aquele comportamento de rejeição. Quando alguém tem problema nesse mundo, ele vai pro seu. Pô, Celso, cara, como é que... Nossa, eu tô com um problemão aí, cara, no meu casamento. Eu descobri que estava doente ali assim, fiquei desempregado. Aí ele sai do mundo dele e vem visitar o seu. Entendeu? Entendi. É assim que funciona, porque a sua função é mudar seu mundo. Você decide se você é termômetro ou termostato. Um termômetro só mede a temperatura do ambiente. Um termostato diz a que temperatura o ambiente vai ficar. Bom, quando o Celso chega, ele diz, não vão falar palavrões, não vão fazer isso. Hoje as pessoas não entendem isso, né? O cara se converte, quer tirar o cara do mundo dele e enfiar dentro da igreja. Quem muda lá? É verdade. Só que nem todo mundo está preparado para mudar lá, Celso. Também é uma faca de... Certo? Senão o cara começa a ir para lá e não traz ninguém para cá e acaba indo para lá de novo. Certo? Não é para todo... Vira termômetro. Exatamente. Não é para todo mundo. Mas é importante nós entendermos que quando você carrega isso em você, certo? Você vai para mudar seu mundo, cara, já era. Quando ela me deu essa informação, essa ferramenta acabou me ajudando e aí foi assim meio que um passe de mágica, um milagre. Ela me deu uma ferramenta num dia, 2 dias depois eu já estava de pé, voltei às minhas atividades, certo? E segui a vida. Quer dizer, ela desarmou aquele gatilho. Isso. E ela descobriu qual era o problema. Uma profissional muito boa, hein, para entender isso, né? E
Eu ensino as pessoas hoje que você deve levantar todos os dias de braços abertos para receber quem está chegando e de mãos acenando para se despedir de quem está indo embora, certo? E eu fiz isso na minha vida e hoje vivo bem, graças a Deus.